A paz de Cristo, seja bem-vindo ao canal da Editora Central Gospel. Nós estamos falando hoje da segunda lição desse trimestre. O tema da revista é O Homem, o Pecado e a Salvação. E nessa lição específica, nós vamos falar sobre a natureza do homem. Nós vamos discutir os elementos que compõem a nossa natureza e falar principalmente sobre corpo, alma e espírito. Qual é a questão norteadora dessa lição? A questão norteadora é: de que é formado o homem? Assim como a pergunta que norteou a lição anterior, essa também é uma pergunta que ecoa há muitas gerações. Mas a gente precisa entender, com base bíblica, qual é a resposta que nós podemos dar a essa pergunta. Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que nós somos um ser formado de pó e sopro, como o autor escolhe dizer aqui nessa revista. Lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7, nós vamos ler o seguinte, eu quero ler aqui com vocês. E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Perceba algo interessante, que já vai ser importante para todos os outros temas que nós vamos tratar nessa lição. Quando há o relato da criação, o pó da terra e o fôlego de vida não são colocados em oposição, não são colocados como elementos opostos. Pelo contrário, a conjunção que é usada aqui é uma conjunção aditiva, ela insere algo, ela indica complementaridade. Então, esses dois elementos, ao contrário do que a maioria das vertentes tenta dizer, não são elementos necessariamente opostos. A gente vai entender um pouco melhor sobre essa complementaridade do que é físico e do que é espiritual. Tem um trecho da revista que eu achei excepcional, que diz assim: mais do que poeira animada, o ser humano exterioriza a glória de Deus também em sua materialidade. Do sistema nervoso ao ritmo do coração, cada detalhe do corpo feito de pó anuncia uma obra consciente e perfeita. Se nós pararmos para pensar simplesmente na forma como o corpo humano funciona e nos lembrarmos de que nós fomos criados do pó da terra, só aí a nossa mente já nos leva a um Deus criativo, maravilhoso, que tem todo o poder. A forma como todos os sistemas funcionam para que um ser humano sobreviva, tudo isso já reflete a grandiosidade do poder de Deus, a grandiosidade da glória de Deus. Até as batidas do nosso coração refletem a glória de Deus. Mas seguindo, entendendo então como nós fomos criados, que nós somos essa junção entre o pó da terra e o sopro do fôlego de vida, a gente precisa entender um pouco teologicamente quais são as visões a respeito da forma como somos criados. Existem duas principais visões, a dicotômica e a tricotômica. A dicotômica vai dizer que nós somos seres divididos em corpo e alma. Corpo e alma e espírito. Vai tratar como se alma e espírito fosse o nosso elemento interior e que esses termos são apenas sinônimos. Existem algumas personalidades muito famosas que acreditavam, inclusive, no ser humano como um ser dicotômico, como Tomás de Aquino e Calvino. Então, essa é uma das vertentes. Qual é a outra vertente, e a que mais nos importa aqui? É a vertente tricotômica, que acredita que o ser humano é dividido em corpo, alma e espírito. Qual é a base para esse pensamento? Existem várias menções bíblicas, mas eu vou citar aqui 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vamos ler sobre corpo, alma e espírito. E nós entendemos então que o ser humano é essa unidade indivisível entre corpo, alma e espírito. Corpo, a nossa parte material, visível, feita com os elementos dessa terra. Alma, a nossa psique, a sede das nossas emoções, da nossa vontade. E o espírito,
que é a nossa parte conectada a Deus, a nossa parte conectada à eternidade, aquilo que nos faz adorar ao Senhor, aquilo que nos faz buscar ao eterno. Então, nós acreditamos no ser humano como um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Seguindo a lição, existem algumas implicações desse pensamento para nós, que são muito importantes para a igreja contemporânea. Porque se eu acredito que o ser humano é corpo e alma, e que o corpo é uma parte de nós a ser rejeitada, uma parte de nós que não tem nenhum valor, eu não vou cuidar do meu corpo. Eu não vou medir as minhas escolhas a partir da santidade do meu corpo também. Mas se eu entendo que eu sou um ser formado por corpo, alma e espírito, e que essas três áreas, essas três instâncias precisam refletir a glória de Deus, isso muda a forma como eu vivo a minha vida. Não à toa, na sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício. Ele está falando do corpo como um sacrifício vivo, puro, santo, agradável a Deus. Então nós não podemos seguir algumas vertentes que consideram que toda essa matéria é descartável e que apenas aquilo que se refere à nossa interioridade de fato tem valor, porque isso não tem base bíblica. E se eu entendo o meu corpo como algo que possui um valor eterno, eu vou cuidar melhor do meu corpo. E essa visão de que o corpo é algo a ser descartado, ela tem, inclusive, seus reflexos ali no gnosticismo. Eu vou citar um trecho do nosso livro de apoio, já aproveitando para te dizer que é excepcional, que é essencial ter o livro de apoio como um suporte para as suas aulas. O livro de apoio, ele não traz apenas o que está na revista. O que você não encontrar na revista sobre aquele assunto vai estar no livro de apoio, que é um complemento àquele material. E olha só o que o autor vai dizer. Sobre esse assunto, Meyer Pearman comenta: os filósofos pagãos falavam do corpo com desprezo, consideravam-no um estorvo à alma e almejavam o dia quando a alma estaria livre de suas complicações e enredosas roupagens. Isso aqui tem um reflexo também da visão de Platão, né, de que o corpo ele é a prisão da alma. Mas continuando. As escrituras, no entanto, em toda parte, tratam o corpo como uma obra de Deus, a ser apresentado a Deus, usado para a glória de Deus. Por que, por exemplo, contém o livro de Levítico tantas leis governando a vida física dos israelitas? Para ensiná-los que o corpo, como um instrumento da alma, deve conservar-se forte e santo. Entender o corpo como algo que também é valioso e que também existe para a glória de Deus muda a forma como nós pensamos na nossa alimentação, como nós pensamos nas nossas atividades físicas, como nós pensamos no zelo com a nossa saúde física. E continuando, o que isso implica também para a nossa interioridade, para a nossa parte que não é visível, que é a alma, a nossa psique, a sede das nossas vontades, das nossas emoções, e o espírito, a nossa parte imaterial que se comunica com Deus, que nos conecta a Deus. Isso implica que nós também precisamos zelar por essas duas áreas. A nossa mente, a sede das nossas emoções e vontades, também pode lidar com questões desafiadoras por conta do pecado no mundo. A nossa mente pode lidar com doenças da alma. Não à toa a gente tem, hoje em dia, um conhecimento muito mais claro, muito mais correto do que é a ansiedade, do que é a depressão, do que é a síndrome do pânico. E existem alguns momentos em que você pode, sim, precisar dar atenção à sua alma com aquilo que ela precisa, seja um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para se recuperar de alguma demanda que não é nem do corpo físico e nem do seu espírito, mas sim da sua alma. E o espírito é, eu diria, o ápice daquilo que tem valor para nós, porque o espírito nos conecta a Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós podemos muitas vezes cair no erro que os fariseus caíram. Quando Jesus vira para eles e diz:
bem profetizou Isaías a seu respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Hipócritas, foi o que Jesus disse. Se nós cuidamos muito daquilo que nós vamos revelar ao mundo por meio das nossas palavras, das nossas ações, das nossas roupas, dos nossos cargos, mas não zelamos pelo nosso espírito, não mantemos no nosso dia a dia uma comunhão íntima e profunda com Deus, uma comunhão real e verdadeira, nós cairemos no mesmo erro em que aqueles homens caíram. O erro de honrar ao Senhor com os lábios, mas ter o seu coração distante do Senhor. E nós nos desconectaremos do que de fato importa, o nosso espírito que nos conecta a Deus. Então, vamos nos entender, por favor, como os seres que são formados por corpo, alma e espírito, e zelar com carinho e honra por essas 3 instâncias da nossa vida. Não deixe de comprar também os infográficos. Gente, eu sou professora, então eu posso dizer isso para vocês. Isso muda a nossa aula. São recursos visuais que você pode projetar, que trazem sempre um algo a mais para a nossa aula e facilitam o entendimento. É só escanear o QR Code aí na revista. Essa revista em que nós temos a honra de ter como comentarista o nosso consultor teológico e editorial, que é o pastor Gilmar Chaves, escritor renomado tanto na área teológica como nos assuntos de comportamento e educação cristã. Até a próxima aula e que Deus te abençoe.